Olá, aluno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que todos estejam bem. Vamos lá iniciar mais uma aula, né? Um novo dia, é claro, também um novo conteúdo, certo? Ou uma nova abordagem ou continuidade dos nossos conteúdos. De qualquer forma, eu espero que vocês estejam atentos a todos os detalhes possíveis da nossa aula de hoje, tá bom? Então, eu tenho certeza absoluta que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje nessa aula. Pegue o caderno, pegue o livro, fazendo as anotações, que é muito importante para vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente, a mais uma aula de ciências. Olá, sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, né? Desejo a vocês uma ótima quarta-feira, que essa quarta-feira seja um dia abençoado, não é verdade? E que seja um dia também muito produtivo. Vamos lá com seu material didático, seu livro, seu caderno, prestando atenção na aula da professora. Tá bom? Vamos lá. Hoje, gente, a gente vai dar continuidade falando um pouco da história da Terra, né? A Terra, ela conta uma história. Qual seria essa história, professora? Nós estamos falando das rochas, né? Então, essa história da Terra vai se resumir nas rochas, que tem uma história através dos fósseis que vocês estão vendo aqui. Então, essa rocha aqui, ela vai contar uma história nesse livro. E nesse livro tem que ter o quê? As palavras. Essas palavras seriam os fósseis. Então, juntando tudo, a Terra ela conta uma história através da rocha e dos fósseis também, que nós vamos dar continuidade. Vamos saber mais um pouco sobre as rochas e os fósseis. Vamos lá? Aqui, gente, nós temos o quê? Nós temos o planeta Terra, como vocês estão observando aqui, ó, que a Terra, ela tem 4,6 bilhões de anos, na verdade. Ela começou a se formar nessa idade aqui. E aconteceu o quê, professora? Foi um lento processo de transformação geológica, né? E essas transformações formaram o quê? Formaram a superfície, que seria essa superfície, a crosta terrestre. O que seria a crosta terrestre, professora? É onde nós vivemos, né? Onde o ser vivo vive, é onde nós pisamos, né? Então foi formando o que? A crosta terrestre, onde o homem vive. O que mais? Planta seu alimento, constrói seus edifícios. Na verdade, tudo isso na nossa crosta terrestre. Para contar, no caso, a história do planeta, os cientistas, eles estudam principalmente o quê? Eles estudam a rocha. Justamente por isso que a Terra, ela conta a sua história, porque os cientistas, eles estudam as rochas que podem ser comparadas a personagens, tá? Esses personagens que foram surgindo ao longo dos anos, na verdade, e guardam os segredos de sua origem e evolução. Então, tudo isso a Terra ela foi se transformando, contando essa história sobre a crosta terrestre, sobre as rochas, né? Onde está escrita essa história da Terra? Está escrita nas rochas, nos fósseis. Então, esses fósseis aqui, gente, é a sua importância para a reconstituição da história da Terra. Não é verdade? Então, esses fósseis, eles são uma estrutura muito importante para a compreensão dessa história da Terra, tá bom? Então, a história da Terra num planeta, bem como a evolução, olha só, vocês estão observando que aqui houve uma evolução de 4,6 bilhões de anos, aconteceu a transformação num lento processo da Terra, mas aqui houve uma transformação, certo? Da história desse planeta, bem como a evolução dos seres vivos. Quando eu falo evolução dos seres vivos, eu estou me referindo também aos fósseis, que houve uma evolução, não é verdade? Então, os fósseis, eles são restos ou vestígios, certo? Esses fósseis aqui, eles são restos ou vestígios de quê? Vestígios de vida, gente, que ficaram preservados nessas rochas, tá? Ficaram preservadas nessas rochas ou materiais naturais, certo?
ao longo do tempo superior a 11 mil anos. Quando fala de 11 mil anos, eu estou me referindo a esses fósseis aqui, ó, tá bom? Que é o quê? Que é uma história do nosso planeta. Então aqui houve uma evolução muito grande. Essa evolução se deu aos fósseis e a importância de reconstituição da história do planeta, certo? Então por isso que onde está escrita a história da Terra, está escrita aqui, ó, nos fósseis, através das rochas também, tá bom? Vamos lá? Aqui nós temos um pouco dessa história, né? Nós temos um pouco dessa história da Terra que vocês estão observando aqui, ó. Aqui é a história da Terra, tá? A história da vida na Terra, como vocês estão observando essa imagem aqui, olha. Isso é uma escala do tempo geológico, tá, turma? Isso daqui é uma escala do tempo geológico, tá? Essa história da Terra diz respeito ao registro do desenvolvimento de quê? Do desenvolvimento do planeta Terra, tá? Até os dias de hoje, tá bom? Quase todos, no caso, os ramos da ciência natural, elas contribuíram para o entendimento dos principais eventos. Quais são esses principais eventos, professor? Evento do passado da Terra, tá bom? Caracterizados pela constante geológica mudança. Então, essa escala aqui, gente, essa escala aqui seria a evolução biológica. Vocês estão observando aqui, ó, que houve uma evolução biológica, que essa escala geológica aqui, tá bom? Isso também está escrito na história da Terra, uma grande evolução, tá? Aqui vamos falar um pouquinho de quê? Dessas rochas, né? Essas rochas aqui, ó. Essas rochas, elas estão em todos os lugares, né? Elas constituem o quê? Elas constituem todos os lugares, desde as grandes centros urbanos, como no caso São Paulo, até os pontos turísticos, como qual seriam os pontos turísticos, professora? Pão de Açúcar, né? Apesar disso, poucas pessoas elas notam, né, a presença desses elementos fundamentais para compreender um pouco a história do planeta e as suas substâncias, né, que constituem a Terra. Então, os petrologistas, né, são responsáveis, gente, por traçar as origens, as ocorrências, estruturas e história desses elementos, formando o quê? Formando por meio da associação de dois ou mais minerais, que esses minerais estão aqui, ó, nesses vestígios, nessas rochas sedimentares aqui, olha, tá bom? Então, justamente por isso que as rochas constituem o livro, tá? Onde se escreve a história da Terra, onde se escreve o que é essa história da Terra, tá bom? Porque esses fósseis, eles estão aqui nessas rochas, que os fósseis vão ser as palavras, né? Justamente por isso que vocês estão observando muito aqui que está escrito, a história da Terra está escrito nas rochas, porque é nessas rochas, através dos sedimentos, né, que se encontram os fósseis, que são vestígios, né, do passado, da vida dos seres vivos, que geram um estudo, uma pesquisa, tá bom? E aqui tá falando o quê? As rochas sedimentares, elas são frequentemente fossilíferas. Então, essas rochas sedimentares aqui, olha, elas são formadas por fragmentos de quê? De rochas magmáticas, tá? Que ficam aonde, professora? Que ficam no fundo do solo, tá? Que ficam no fundo do solo. E quando ocorre o processo de fossilização, né? Esses fósseis vão para o mesmo local que elas, tá? Então, elas se misturam, elas vão se misturando, essas rochas, né? E por isso, essas rochas sedimentares, elas são o quê? Elas são fossilíferas, tá? Justamente porque elas se misturam junto com os fósseis e essas rochas, elas são consideradas
fossilíferas, tá bom, gente? Por isso que tá falando, as rochas sedimentares frequentemente são fossilíferas. Por quê? Porque elas se misturam. Há um processo de fossilização aqui, tá bom? Aqui eu vou falar um pouco dessa etapa de fossilização. Vocês lembram que na última aula eu relatei sobre esse processo de fossilização, tá? Vamos falar um pouquinho a mais dele, só para relembrar, tá bom? Todos acompanhando comigo aqui. Olha, gente, esse processo aqui de fossilização, vocês estão vendo aqui essa ilustração, desde o primeiro passo até o último passo aqui da descoberta, através dos paleontólogos, esses ossos aqui de fossilizados, né? Mas isso tudo para acontecer, aconteceu rápido, professora? Não, isso durou muito tempo, tá? Muito tempo mesmo, milhões de anos para poder aparecer esses ossos aqui, esses vestígios de fossilizados, tá bom, gente? Mas vamos iniciar aqui, olha só. A fossilização é um acontecimento raro, muito complexo também, e tão lento que pode demorar milhões de anos, né, no decorrer, como no caso da fossilização do corpo de um animal com grande porte, tá? Então, isso daqui, para poder acontecer, demora há milhões de anos, né? O primeiro passo, vocês lembram? Qual seria o primeiro passo? Um organismo morre, o seu corpo começa a ser coberto por sedimento, né? Tá aqui, ó, o corpo do animal morre, então aos poucos vai ser coberto por sedimento. Então aqui o segundo passo, gente, nessa segunda seta, as partes mais mole do organismo desaparecem, tá? Mas as partes mais duras, mais resistentes, elas demoram, elas são mais resistentes à decomposição, seriam os dentes e os ossos. Os ossos, eles são mais resistentes à decomposição. Já essa terceira seta aqui está falando, passam milhões de anos durante os quais se depositam várias camadas de sedimento que se transformam em rochas consolidadas. Aqui já vai acontecer o que? Uma compreensão de sedimentos. Aqui já tem vários sedimentos, tá? Que vão se acumulando em cima desses fósseis. Essa quarta imagem aqui está falando: lentamente ocorre a mineração dos ossos do organismo, transforma-se em fósseis. Aqui já aconteceu todo o processo, tem bastante sedimento nesses ossos, nesse vestígio aqui. Aqui ele já está um fóssil. Aqui já te levou, gente, milhões de anos, tá bom? Aqui na última imagem está falando, milhões de anos mais tarde, o grupo de paleontólogos, eles desenterram os ossos fossilizados, tá? Como vocês estão observando, olha o porte desse animal. Era um animal de grande porte, né? Tem que acontecer todo esse processo. As vísceras dele, desse organismo mais mole, elas são absorvidas, né? Elas entram em decomposição, né? Mas essas partes mais resistentes, mais duras, elas não entram, elas são mais resistentes à decomposição, que seriam os ossos, tá, gente? Então, essa aqui é uma etapa de um processo de fossilização. Isso leva o quê? Isso demora milhões de anos para poder acontecer. Isso daqui seria a história do nosso planeta. Justamente por isso que a história seria o livro, né? E as palavras seriam os fósseis. Vocês não podem esquecer disso, tá bom? Vamos lá? Há mais um slide para vocês poderem assimilar melhor. Aqui vamos falar, turma, do mesmo processo, tá? Só vou relatar o mesmo processo para você poder assimilar melhor, sendo que é de imagem diferente. Vocês estão observando que esse animal aqui, ó, esse animal aqui, ele é de grande porte também, ó. Ele é um animal bastante grande, né? Aqui vocês estão observando essa ilustração aqui. Todos acompanhem comigo. Olha, os fósseis, eles podem estar mais diversas regiões do planeta. No seu estado conduz o quê? Explicações de como eles eram no ecossistema, como eles viviam, como eles se comportavam, certo?
No Brasil, por exemplo, foram encontrados o que? Esses fósseis aqui de diferentes espécies que ajudam a defender como era o ambiente há milhões de anos, né? Há milhões de anos atrás. Isso tudo é através de pesquisa, tá bom? Aqui vamos observar a relação que aconteceu necessários para a formação desse tipo de fóssil aqui. É quase a mesma coisa que eu expliquei para vocês no slide anterior, tá? Mas com outras palavras. Isso eu coloquei para você poder assimilar melhor, para você aprender, tá? Vamos lá? Acompanhem comigo. Gente, essa primeira setinha que eu coloquei aqui, vocês estão vendo que esse animal ele morreu e o seu corpo é rapidamente coberto por sedimentos. Isso ele vai entrar em decomposição, tá bom? Mas os sedimentos vai acontecer, vai cobrir ele rapidamente, tá? Vocês estão observando nessa outra setinha aqui, ó, a letra B, que as partes mais mole desse animal aqui, olha, ele vai entrar em ele vai se decompor, né? E as partes mais duras, como os ossos e os dentes, é mais resistente à decomposição, tá bom? Aqui nessa outra setinha aqui, olha, deixa eu só colocar isso aqui, na letra C, nós temos aqui, olha, vocês estão observando a imagem que ele praticamente já entrou, ele já tá um fóssil aqui, ó, só tá os ossos dele, né? Olha aqui, a pressão das camadas superiores e as reações químicas transformaram esses vestígios, né? Formando-se os fósseis. Aqui praticamente já tá um fóssil, tá bom? Já tá um fóssil. Isso tudo já tem uma pressão de uma camada, olha. Os sedimentos já tem bastante em cima dele e as reações químicas do ambiente também fizeram com que ele virasse um vestígio, formando o quê? Formando fósseis, tá? Vocês estão observando que ele já tá aqui os fósseis, sendo que as vísceras dele, olha, essas partes mais mole, praticamente já se decompôs tudo. Mas o mais resistente são os ossos e os dentes, né? É bem resistente que tá aqui. Aí levou a milhões de anos, olha só, milhões de anos se passaram com pesquisas, né? Aí o que é que surgiu aqui, gente? Com o passar de milhões de anos, os fósseis foram descobertos. Olha aqui como vocês estão observando, eles foram descobertos. Olha a camada de sedimento que tem aqui. Só para você ter uma noção, muito sedimento para poder descobrir esse fóssil aqui, para poder ter um estudo, para saber qual é o tipo de fóssil, a duração dele, a idade dele, certo? A alimentação, o que ele fazia, tudo isso é um estudo e leva milhões de anos para acontecer. Isso é a história do nosso planeta, tá? A história do nosso planeta Terra, tá bom, turma? Então, essa daqui seria o quê? Seria a formação dos tipos de fósseis, porque tudo isso é um processo muito demorado, mas é um processo, ok? Vamos lá? Se você puder fazer agora, faça uma ilustração dessa imagem aqui, ó, do tipo de formação desses fósseis, com essas setinhas, explicando qual seria a B, a A, a B, a C, a D. Faça no seu caderno, pinte bonitinho e vá explicando qual seria a primeira etapa, a segunda, a terceira, a quarta etapa, tá? Vá se baseando aqui por esse slide, mas fale com as suas próprias palavras, tá bom? Aí você pode me enviar, tá ok? Vamos lá? Vamos começar. Aqui vamos falar um pouco das rochas, né? As rochas, elas podem, né? As rochas também podem, mas raramente elas conservam as pegadas dos animais, como vocês estão observando aqui, ó. Essas rochas também podem, mas raramente elas vão conservar o quê? A pegada desses animais, como vocês estão observando aqui, esses animais, olha. Primeiramente, nós temos esse número 1 aqui, ó. Esse número 1, esse animal aqui, ele tá caminhando sobre o lago. E ele deixa a sua pegada. Vocês estão observando que ele está caminhando e ele vai deixar a sua pegada. Ele já deixou a pegada dele, olha, aqui nesse sedimento, certo? Aí aqui, gente, no número 2,
Ao endurecer o sedimento, ele vai se acumular dentro da marca da água. Porque esse sedimento aqui, ele vai endurecer e ele vai ele vai se acumular dentro da água, que vocês estão observando aqui. Mas esse sedimento aqui, olha, vocês já estão observando que essa pegada ficou, mas já tem outro sedimento por cima, tá? Mas a pegada tá aqui, olha, tá? Número 3 aqui, olha só. Novas camadas, vocês estão observando? Novas camadas vão se acumulando e vão se formando uma rocha sedimentar. Vocês estão observando que aqui, ó, aqui seria o quê? A pegada do animal, a marca dele que ele deixou aqui, ó. Aí aqui é a marca dele, mas aqui os sedimentos vão se acumulando, ó, os sedimentos já vão se acumulando e mas essa marca vai ficando, tá? Olha aqui, aqui a marca ficou, só que os sedimentos já estão bastante acumulados aqui, tá? E por último, o que acontece? A rocha sofre uma erosão, tá? Essa rocha sofre uma erosão e essa pegada, ela é exposta na imagem, tá bom? Aqui, vemos as pegadas fossilizadas de dinossauro, né, na lama, petrificada, tá? Encontradas no município de Souza, na Paraíba. Aqui vocês estão observando que isso aqui seria o quê? As pegadas, que foi o quê? Que foi petrificada, tá bom? Foi petrificada e essas pegadas ficaram. Vocês estão observando que iniciou daqui do número 1, que essas pegadas foram no lago. Foram ficando a marca, olha a marca. Aqui já tem o quê? Tem a marca, mas já tem um acúmulo de quê? De sedimentos que vão se acumulando em cima dessa marca. Aqui já tem bastante sedimentos. O que acontece aqui, olha? Novas camadas de sedimentos se acumularam, né? Formando-se uma rocha sedimentar. Isso aqui já é formando uma rocha sedimentar, mas as pegadas continuaram. Através da purificação petrificada, né? Através da petrificação, aconteceu o que? Aconteceu que essas rochas, elas foram encontradas, né? Foram encontradas aonde? No município de Souza, na Paraíba. Mas, professora, para isso acontecer, demorou muito tempo? Demorou, meu amor, demorou milhões de anos para isso acontecer, tá bom? E vou falar novamente, através de estudos, pesquisa, foram descobrindo qual seria essa pegada, de qual animal, de qual ser vivo foi essa pegada, tá bom? Então, isso daqui, gente, seria o quê? Seriam das rochas, né? Que elas podem o quê? Conservar as pegadas desses animais, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho de quê? Dos estudos das rochas, né? Da sua idade das rochas. Então, a idade dessas rochas aqui, gente, elas o quê? O que acontece? A idade absoluta dessa rocha pode ser determinada de duas maneiras. Qual seria, professora? A maneira. Primeiro, pelo conteúdo polífero, né? Outra, pela dotação radiométrica, que é utilizada a radioatividade natural. Qual seria a radioatividade natural dessas rochas, tá bom? Como assim? Se a rocha contém fósseis, sua idade é a idade dos fósseis, tá bom? Então, aqui, ó, vocês estão observando essas rochas, todas essas rochas aqui, elas contêm fósseis, né? Então, qual seria a idade delas, professora? A idade delas é conforme a idade dos fósseis também, porque elas foram se formando junto com os fósseis, junto com os sedimentos, tá? Olha só, além de possibilitar a construção desse ambiente natural no passado, os fósseis podem ser usados para determinar a idade das rochas e auxiliar na identificação no período geológico, tá? Rochas com menos tipos de fósseis são formadas por menos tempo. Portanto, ela tem aproximadamente a mesma idade. Se tem aqueles fósseis que têm bastante tempo, milhões de anos,
Então as rochas também têm a mesma idade. Se tem aqueles fósseis que são com menos tempo, as rochas também têm esse mesmo tempo. Então a idade é conforme a dos fósseis, tá? Aqui nós temos esses exemplos dos tipos de rochas que são associados aos tipos específicos de fósseis também, tá bom? Vamos para o próximo slide. Aqui, qual seria a importância, né, gente? Qual seria a importância dos fósseis para a ciência? Qual seria? O que você acha? Então, esses fósseis, gente, eles são as provas mais concretas, né? Mais concretas da existência da vida no planeta. Justamente por isso que é a importância. Qual é a importância dos fósseis para a ciência? Então seria isso, eles são as provas mais concretas da existência de vida num planeta, sendo uma importante ferramenta de estudo entre os biólogos, o que mais? Arqueólogos, paleontólogos e geólogos, tá bom? Eles revelam as transformações que ocorreram nos seres vivos e no próprio planeta durante milhões de anos, como vocês estão vendo aqui, olha. Então, ao compreender a evolução dos seres vivos, as adaptações e extinções ao longo do tempo da Terra. Aqui tem reconstruir os organismos numa data, época de seu modo de vida, como que eles interajam entre si e como se relacionam com o meio ambiente onde eles vivem, né? Então, tudo isso seria a história, né? A história desses fósseis, a história também da ciência, a importância da ciência, né? Que tem provas concretas para o estudo, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho de quê? O estudo e a evolução desses seres vivos, né? Olha só, qual seria? O estudo desses fósseis, eles permitem o que? Verificar que no passado os seres vivos eram diferentes dos atuais, tá bom? Olha só, como era o modo de vida desses organismos, como eles se relacionavam entre si, certo? As causas de sua morte ou de extinção de espécies são algumas das questões que os paleontólogos, eles tentam responder, né? Qual seria o modo de vida desses animais? Os atuais, eles são diferentes dos passados. Tudo isso, turma, tem um estudo. Qual seria esses estudos? Os estudos é através dos fósseis, né? Que são esses vestígios que tem esse estudo para poder comparar. Tá bom? Então, esses fósseis, eles apresentam uma grande importância para a evolução biológica, né? Que são considerados o quê? Umas evidências de mudanças, tá? Ocorrida nos seres vivos que eles habitavam a Terra. Tá bom, turma? Então, essa aula nós falamos um pouquinho sobre os fósseis, a sua importância, qual é a importância dos fósseis para a ciência. Não é verdade? Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar, tá bom? Qualquer dúvida, como eu sempre falo nas minhas aulas, perguntem para mim, entrem em contato, perguntem que o que for possível, eu estou tirando as dúvidas de vocês. Agora, vamos passar uma atividade do livro de atividade respondendo e vocês podem estar me enviando, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula, tá? Turma, vamos lá pegar o nosso livro didático fazendo atividade, tá? Todos fiquem tranquilos, fazendo atividade com calma, tá bom? Se der para entregar hoje, pode entregar. Se não, você pode me enviar na outra hora, em outro dia, que eu vou estar recebendo e corrigindo para vocês. O importante é que todos façam atividade. Tá bom? Vamos lá? Então, pegue no livro didático, tá? Essa página aqui, olha, página 47 do livro didático, tá? Eu estou com o meu livro, aí você tá com o seu, acompanhando comigo, que eu vou te explicar como você vai fazer essa atividade, tá? Prestando atenção, tá, turma? Olha, aqui nós temos o quê? A primeira imagem. Essa primeira imagem, nós temos o quê, professora? Nós temos essas camadas. Lembra que a professora falou das camadas da Terra? Então, olha só, acompanhem comigo, tá?
A imagem abaixo representa diferentes o quê? Horizontes do solo de uma determinada região. Observe e responda as perguntas a seguir. Aí abaixo nós temos a letra A. Qual é a camada mais antiga? Aí você vai ver. Qual é a camada mais antiga? Lembra que eu falei nos slides anteriores as camadas horizonte A, horizonte B, C, D? Então, olha lá direitinho, vai no livro que você vai saber qual é a camada mais antiga, tá? A letra B. Considere que a glauconita é um mineral esverdeado. Qual das camadas identificadas na foto poderia ser formada por esse mineral? Aí você vai lá, olha, eu já estou observando qual é. Aí você vai relatar qual seria a camada. Letra C. A glauconita se forma em sedimentos marinhos rasos e calmos. Considerando essa informação, como poderia ter sido há milhões de anos o local onde os sedimentos se depositaram? Aí você vai responder. Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão está falando sobre as rochas, complete as frases de modo a torná-las corretas. Aí a letra A está falando, gente, os seres humanos pré-históricos usavam o quê? Aí você vai completar. Para fazer instrumentos que serviam de facas. Então, olha só o que está falando. Só vou dar essa dica para vocês. Os seres humanos pré-históricos usavam o que, gente? Eles usavam as rochas, certo? Eles usavam as rochas para fazer os instrumentos que serviam de faca, tá bom? Para eles poderem pegar, matar suas presas, se alimentar também. A letra B tá falando o quê? Vestígios de um organismo que viveu há milhões de anos, né? Recebe o nome de... Lembra o que eu falei, o que seria vestígios? Aí você já vai completar lá embaixo, tá? C. A primeira etapa do processo de formação de rochas sedimentares recebe o nome de... Aí você vai completar e corresponde ao acúmulo de sedimentos, certo? Que foram transportados pela ou pelo... Eu estou falando do intemperismo também, tá? Quando eu falo de intemperismo, eu estou falando de rochas sedimentares. Não esqueçam disso, tá? Letra D. O estudo dos fósseis é feito pelos... Aí você vai colocar lá. Terceira questão. Analise as afirmações se são verdadeiras ou falsas. Aí depois você vai corrigir as que estão consideradas falsas e escreva nas linhas a seguir. Essas linhas aí você vai corrigir as que são falsas. Você vai colocar a verdadeira, tá bom? Aí você vai colocar a letra A. Você vai relatar. Será que é verdadeiro ou falso? Lê direitinho. Vê o conteúdo. Não vai respondendo por responder, não vai chutando, gente, tem que saber se é verdadeiro ou se é falsa mesmo. Aí aqui for falsa, você vai colocar lá embaixo a letra, aí você vai relatar a correta, beleza? Gente, agora a quarta questão tá falando que aqui, volte na página 46 e analise a ilustração que representa a distribuição dos diferentes tipos de fósseis entre os horizontes, tá? De rocha dos organismos retratados na imagem. Identifique o mais antigo, isto é, aquele que viveu na Terra há muito tempo. Explique como você chegou a essa conclusão. Então, você vai lá nessa página 46 do livro didático, que está ao lado dessa 47, e você vai observar essas rochas e a idade de tempo que essa rocha tem, o porquê que ela tem essa idade de tempo. Lembra que eu acabei de relatar para vocês? No slide mesmo, eu coloquei a mesma rocha para você e falei o porquê da idade de tempo dessa rocha, certo? Eu expliquei tudinho, a idade de tempo, por que ela tem essa idade de tempo. Se a rocha tem uma idade de tempo, é conforme os seus fósseis. Se esse fósseis tem milhões de anos, ela tem a mesma idade, tá bom? Então, vai lá no slide ou no teu livro mesmo e lê direitinho que você vai entender, eu tenho certeza disso. Gente, então a atividade fica só na página 47, tá? Fazendo a atividade não tá difícil, eu sei que vocês vão conseguir, porque eu acredito em cada um de vocês, tá bom? Fazendo a atividade, tirando dúvidas, qualquer dúvida, eu estou aqui, tá bom? Então, turma, fiquem com Deus,
tá? Desejo a vocês um ótimo final de semana e nós vamos nos encontrar na próxima aula. Beijo!